noite a todos, sejam bem-vindos a mais um noticiário Alfena Global. O Partido Socialista venceu as eleições de domingo para a Assembleia de Freguesia de Alfena. A candidatura, liderada por Luís Miguel Caetano, conseguiu 51,17% dos votos. Já o candidato da coligação Unidos por Todos, PSD, CDS-PP, chegou aos 31,91%. O PS conseguiu 3.330 votos e elege assim 8 elementos para a Assembleia de Freguesia de Alfena. Já a coligação Unidos por Todos, PSD, CDS-PP, chegou aos 2.077, elegendo 5 representantes. O PS consegue assim fazer o pleno e pintar de rosa todo o mapa do Concelho de Valongo. E na hora de festejar, a primeira palavra do candidato do Partido Socialista foi para os alfenenses por terem acreditado no seu projeto. Luís Miguel Caetano recupera a Junta de Freguesia para o Partido Socialista 30 anos depois e vai suceder precisamente ao pai, o que para si é uma grande responsabilidade. Terminadas as eleições, assume-se como o presidente de todos os alfenenses. O candidato da coligação Unidos por Todos, PSD, CDS-PP, deu os parabéns ao vencedor da noite e garante que vai cumprir o seu papel na oposição. Sérgio Pinto considera que quer ele, quer a sua equipa deram tudo o que tinham para dar e acredita que também foi prejudicado pela abstenção. O candidato do Chega, Francisco Pacheco, mostrou-se satisfeito com o terceiro lugar alcançado em Alfena, um dos objetivos do partido a nível nacional. O único do Chega, em terceiro lugar aqui na Conselhia, portanto estou muito satisfeito e muito orgulhoso e fico muito satisfeito com os alfenenses que apostaram em mim, os próprios eleitores que votaram em mim, estou extremamente satisfeito e eu, que tudo puder fazer por eles, eu estarei lá. O objetivo, aliás, uma das situações que o André Ventura dizia que estava sempre em terceiro lugar, à frente do Bloco e da CDU. E assim fiquei, e com muito orgulho, mais uma vez, eu fico muito satisfeito que ter esse resultado que foi enorme. Estou extremamente satisfeito e contem comigo, não consigo lá entrar, mas uma coisa é certa, vou fazer um trabalho, vou caminhar, vou continuar o meu caminho para daqui a 4 anos. E promete aos alfenenses que a partir de agora vai manter-se atento e informado sobre os problemas da freguesia. Trabalho e estarei cá a trabalhar a 100% nas assembleias, logicamente que eu não fui, mas hei de lá estar para ouvir, para analisar, para um futuro eu também saber algo em concreto, aquilo que se passa nessas reuniões, para depois também expor, digamos, aos alfenenses
aquilo que eles bem merecem, ser informados, não é? Espero que isso tudo me corra bem e é isso que eu vou querer fazer. Sempre com o objetivo em prol dos alfenetes e nos anseios deles. Sempre foi isso. O lamento de Francisco Pacheco vai para os elevados números da abstenção. A abstenção que atingiu os 49,93% em Alfena. E no rescaldo ao dia das eleições, o ainda presidente da Junta de Freguesia de Alfena faz um balanço positivo à participação cívica dos alfenenses, contudo lamenta a elevada taxa de abstenção. A primeira secção de voto a abrir em Alfena foi na quarta-feira. Os utentes dos 3 lares do Centro Social e Paroquial de Alfena quiseram exercer o seu direito de voto. São maiores de idade, por isso quiseram exercer o seu direito de voto. 27 utentes dos 3 lares, terceira idade e residencial do Centro Social e Paroquial de Alfena manifestaram interesse em votar e a direção da instituição tratou do processo para que isso fosse possível. Eles que são residentes nesta estrutura, faz parte também das nossas competências poder proporcionar que isto acontecesse. E sendo possível, então, acho que deu para ver perfeitamente quase a satisfação dos nossos utentes. No fundo é também um trabalho de inclusão, até porque há o apelo ao voto, há esta vontade de tentar incluir todos, até porque o abstencionismo é uma praga que de alguma forma afeta um bocadinho de les a les o nosso país. Eles aqui com esta iniciativa, porque foi por iniciativa própria, dão-nos aqui um sinal de cidadania e de empenho naquilo que é uma conquista democrática do 25 de Abril. Mas antes de votar, os utentes do Centro Social quiseram conhecer os candidatos e as propostas de cada um para a Junta de Freguesia de Alfena. Eles quiseram ter um esclarecimento, quiseram ver, até porque nós sabemos que esta população não é tão afoita na ligação às redes sociais e por isso, na segunda-feira passada, proporcionamos um encontro, fizemos o convite aos vários candidatos. Dos 5 candidatos responderam 3, esteve cá o candidato da Unidos por Todos, teve o candidato do PS, também teve o candidato do Chega e na altura o candidato do PCP justificou-se que não podia estar presente por estar ausente de Alfena e realmente criamos um espaço de comunicação onde houve um pequeno debate em que os candidatos se apresentaram alguns pontos mais fortes da sua candidatura, do seu programa eleitoral e depois também fizeram um apelo ao voto. Portanto, no fundo, tivemos aqui uma entrevista que serviu para dar a conhecer os candidatos. Alguns dos nossos utentes conheciam os candidatos, ou o pai, ou a família. Portanto, no fundo, também deu para se familiarizarem, até porque nós, como sabemos, os nossos utentes não saem à rua, não têm esta facilidade, têm esta limitação. O facto de estarmos ainda em tempo de pandemia, há algumas restrições que os condicionam e, por isso, também ficamos contentes, primeiro porque proporcionamos o conhecimento, este envolvimento, proporcionamos a oportunidade deles poderem votar e, no fundo, quando as coisas correm bem, ficamos satisfeitos porque cumprimos o nosso dever. Também é um dever cívico das instituições criar esta condição. E, na quarta-feira, lá foram exercer o seu direito de voto. Sempre, toda a vida. Desde o princípio que vim votar e continuo. Acha que é importante? Eu acho que sim, é um dever. De cada um? Um dever cívico, não é? De maneiras que é um dever e a gente, tendo essa oportunidade, deve realmente tratar disso, fazer isso, porque sem o voto não há nação, não é? E nós temos que fazer todos pela vida, um por todos, todos por um. Já votei. Era uma coisa que fazia sempre? Sempre fazia, sempre. Sempre, nunca falhei. E então, mas agora falhei, foi. Nunca mais falaram nisso, a nós.
E a gente não, claro, sozinha não podia fazer nada, não é verdade? Então acha importante esta... Muito importante, muito importante. Porquê? Muito importante. Porque é para o nosso bem. É para o nosso bem. É importante porque eu sempre que comecei a votar ficava contente e acho que é um direito que nós temos de escolher aqueles que acharmos ser bons para nos representar, não é? Sim, também para a Junta, para a Câmara, isso tudo, também para o Primeiro-Ministro, mas ele agora já está ali na escola do Barreiro. Era lá que eu ia sempre com o meu marido votar. Agora está aqui? Agora estou aqui e tenho muita pena que o meu marido não possa exercer esse direito. É um doente de Alzheimer e já não sabe nada. Mas é com tristeza que íamos sempre os dois. 27 votos antecipados que ajudaram a eleger o Executivo para o mandato 2021-2025. O Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Américo Aguiar, foi o convidado do primeiro Confissões à Quarta após as férias de verão. Numa conversa onde se falou do seu percurso antes e após o seminário, um dos temas centrais acabou por ser as Jornadas Mundiais da Juventude que se realizam em Lisboa em 2023. Estavam previstas para 2022, mas a pandemia acabou por adiar um ano a realização das Jornadas Mundiais da Juventude e está cada vez mais perto. Pelo menos a 4 de outubro será conhecida a data concreta. Apesar de acontecerem na capital, o Bispo Auxiliar de Lisboa garante que todas as dioceses do país estão envolvidas na organização. Isto está organizado, mas está muito centrado em Lisboa. Não está, pelo contrário. Pelo contrário. Sim, mas nós temos feito... A Igreja em Portugal não tem muita prática em fazer coisas a 21 mãos. Tem dificuldade. Não é? Temos muita dificuldade. Seja pastoral da juventude, seja pastoral do que é que seja. Não é? Aliás, deem-me exemplos. Não é fácil. Não é? Depois encaixa ou esbarra naquilo que é a identidade e a autonomia de cada diocese. Esta pode ser quase a experiência primeira e única. E nós podem-me acusar de todos os pecados e de todas as falhas, mas uma coisa não podem, é que desde o anúncio da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, que temos feito um esforço para além do expectável, humanamente possível às vezes, de escrever e preparar a Jornada Mundial da Juventude a 21 mãos. E tem sido difícil, mas acredito que vai ser possível. E isto é aquilo que a Igreja está a viver hoje, isto é sinodalidade. Muito bem. É sermos capazes de aceitar que há caminhos diversos. A expectativa diante de Dom Américo Aguiar é que o evento seja uma sementeira. Ora, o que eu espero da jornada é que na segunda-feira a seguir, quando o Papa Francisco regressar a Roma, na segunda-feira a seguir, que haja um sentimento de gratidão ao Santo Padre e aos milhões de jovens que participaram na jornada presencialmente e certamente através das redes que o proporcionam. Um sentimento de gratidão, de missão cumprida e não de fecho de feira. O pior que pode acontecer é existir um sentimento de acabou a feira. Desmontamos a barraca e acabou. Ou seja, ao contrário, começa. Estes 2 anos e a jornada têm de ser obrigatoriamente, para todos nós, uma sementeira. E na condição de presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, Dom Américo Aguiar deixou uma mensagem aos jovens de Alfena. Qual é? Mas o que eu peço, o que eu grito, é que, primeiro, façam barulho. Armem barraca, não é? Aqui com o Padre Manel. Ou seja, manifestem-se. Não é fazer manifestações, não. Exijam que a sociedade, que a comunidade... Agitem as águas. Exatamente. Agitem as águas. Façam-se ouvir. Digam quais são os vossos problemas, as vossas dificuldades, os vossos anseios, os vossos sonhos, os obstáculos, não é? E, acima de tudo, sejamos capazes de ser, todos nós, de sermos embaixadores da Jornada Mundial da Juventude até 2023. Portanto, eu peço-vos, ficam todos nomeados, os jovens de Alfena, embaixadores da Jornada Mundial da Juventude 2023. Eu tenho pena é que, na segunda-feira a seguir, exista um jovem de Alfena que diga: epá, se eu sabia, tinha participado. Ou seja, que isto não aconteça. Podem não ir, mas que todos saibam que são convidados
a juntar-se com a juventude do mundo inteiro, com o Papa Francisco, no verão de 2023, para a jornada... A 4 de outubro, vamos então ficar a conhecer a data concreta das Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023. O programa Confissões à Quarta está de regresso esta semana. O convidado de amanhã é Carlos Menezes, diretor do Secretariado Diocesano do Ensino da Igreja nas Escolas. O Atlético Clube Alfenense conseguiu, este fim de semana, a primeira vitória do campeonato da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto. Um golo foi o suficiente para segurar a primeira vitória em casa e no campeonato e conseguir os primeiros 3 pontos à quarta jornada. Nesta altura, o Alfenense soma 4 pontos. O primeiro ponto foi conseguido no empate frente ao Irmesinde. O conjunto do Estádio dos Sonhos inaugurou o marcador aos 24 minutos, com um golo apontado por Rui Carvalho. A equipa da casa saiu para o intervalo em vantagem e o Alfenense acabou por conseguir repor a igualdade, praticamente a fechar a partida. Leandro marcou aos 93 minutos. Nesta altura, a equipa alfenense ocupa o 7º lugar da tabela da Série 3 da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto. No próximo domingo, o Alfenense desloca-se ao Concelho de Paredes para defrontar o Aliança Futebol Clube de Gandra. A partida está marcada para as 3 da tarde. É o ponto final do noticiário desta terça-feira. Voltamos a 12 de outubro. Até lá, já sabe, estamos em alfenaglobal.pt.